Eu montei um programa para vocês, é a primeira vez que eu estou dando essa disciplina para vocês. Mas eu comecei a minha carreira como professora, bom, primeiro dando aula particular de biologia, que foi a faculdade que eu fiz e tal, e depois eu comecei a trabalhar no curso dos meus pais com oficina de leitura escrita para crianças que tinham de 9 a 10 anos. Depois, na universidade, na PUC, eu trabalhei de um projeto social também, para os alunos que entravam por cotas na PUC do Rio, sabe? Alunos, lá se chama, alunos cotistas, que entravam pelo projeto Educafro, que tinha lá na PUC, né? Então, eles perceberam que essas pessoas tinham dificuldades com a leitura e com a escrita, e eu participei de um projeto também durante uns 2 anos, assim, foi bem legal. E, enfim, tem muita prática com leitura e com escrita, com oficinas de leitura e escrita, adoro fazer isso. Há um tempão que eu não fazia, aí a professora dessa cadeira, né, ela entrou de licença e pediu para substituir. Fiquei muito feliz, estou muito animada de dar aula para vocês. Há muito tempo que eu não dava oficina de leitura e escrita. E, além disso, que tem uma ideia que é um pouco, bem assim, original, espero que dê certo. Que é o seguinte, como eu trabalhei 15 anos com crianças de 9 a 10 anos, num curso que era preparatório para o concurso para escolas assim como Pedro II, Aplicação, Colégio Militar, sabe, esses colégios que tem concurso para você entrar no 5º ano? Então, nesses concursos, são super disputados, né, muito difícil, e a redação vai. Comecei a trabalhar isso com os estudantes. E mesmo a leitura também, às vezes tinha criança que tinha problema com a disciplina de matemática, por exemplo, porque lia mal os problemas. Né? A gente está falando de criança de 4º ano. E era uma disciplina, então, essas habilidades eram muito importantes de trabalhar. E eu vou pegar para vocês um livro, só um instantinho. Aí, gente, quando eu comecei a dar aula nessa oficina, que era um curso que meus pais tinham, que eram professores também, fizeram esse cursinho para dar aula para as crianças, para preparar para os concursos, eu já tinha feito esse curso quando eu tinha 9 anos e tinha passado para o colégio de aplicação. E a minha mãe me preparou na época com esse livro que eu vou mostrar para vocês, que é uma relíquia, que tem a letra da professora quando tinha 9 anos, que é esse aqui, tá? É um livro super legal que chama Criatividade, do Flávio Vespasiano de Giorgi e Samir Puri Nesserani. Eu vou depois mandar para vocês. Esses livros, eles estão esgotados, tá? Eles são da década de 70 e eles são super originais. Eu vou mostrar como é que eles funcionam. Eles são super bem ilustrados também, tá? E eles têm a seguinte proposta, que é assim, ó. Eles têm umas páginas em branco, tá? Que se chamam Fluência e Desinibição do Ato de Escrita. Aí depois tem umas páginas em azul, está todo despencando, que se chama Estímulo Emocional. São textos que vão dar vontade de escrever, né? E depois a gente tem a página amarela, que é de criação de um texto. Então, cada unidade era assim. E eu trabalhei por 15 anos fazendo a mesma coisa, só que não com as propostas do livro em si, criando outras propostas. Aí eu pensei, gente, vou fazer um livro disso. Tá? E comecei a pensar nessa ideia, até com um colega da UF também, mas depois a gente se desentendeu e tal, esse material ficou parado. Eu criei uma porção de unidades dessas, e a gente vai começar a trabalhar com isso, tá? Então, ao mesmo tempo, eu acho que é uma ideia bacana, porque ao mesmo tempo que vocês vão trabalhar a relação de vocês próprios com a leitura e com a escrita,
vocês também vão ter é, mais ou menos um método, digamos assim, né, de trabalhar com os alunos de vocês quando vocês vierem a ser professores. Vocês acham boa ideia? Eu achei bem legal, assim. Aí a gente vai fazendo assim, aí vamos lá, olha. A primeira aula, na verdade, eu coloquei como o dia 6. Eu achava que não ia funcionar, que essa semana não ia funcionar, mas a gente está se adiantando melhor para a gente, tá? Depois eu vou arrumar esse programa direitinho, vou mandar de novo para vocês. Aí a gente vai apresentar o curso e suas regras, hoje a gente vai ficar só com essa parte, talvez. E depois a gente pode começar a ler. Também programei muita coisa para um dia só. Aí a gente vai fazer metade dessas coisas hoje e metade dessas coisas a gente vai fazer no dia 6, na semana que vem. Tá? Eu separei uns trechos de entrevista de estudantes universitários sobre sua relação com a leitura e com a produção escrita, tá? Que eu mandei para vocês, não sei se vocês conseguiram dar uma olhadinha, que eu acho bem bacana para a gente ver. No segundo dia, a gente vai ter sempre assim, vai ter uma leitura, que é uma leitura realmente infantil, que foi feita para esse público de 9 anos de idade, que vocês vão poder usar depois, tá? Que é escrita por mim, e também é interessante que vocês vão ver a minha própria produção escrita, são textos de minha autoria, né? E vocês vão ter, que são bem pequenininhos, são assim um estímulo emocional mesmo. E depois a gente vai ter um texto de um outro autor para estudantes universitários, um texto de um escritor qualquer, né? Qualquer não, eu selecionei, tá? Aí tem esse aqui, que chama O Ofício do Escritor, que eu acho muito legal, do Alberto Mussa, que é um escritor brasileiro, tem vários livros publicados, eu gosto do jeito dele escrever, tá? E ele tem esse texto que ele fala sobre o escrever, as dificuldades de escrever e tal. Depois a gente vai ter Os Tesouros da Escrita, um texto que eu escrevi para criança, e tem a leitura de um livro que se chama Infância, do Graciliano Ramos. E nesse livro ele fala da própria infância, e nesse texto que eu separei para trabalhar com vocês, ele vai falar de como ele aprendeu a ler e escrever. Também é interessante, pedagogicamente é interessante para quem vai ser pedagogo, né, para quem vai ser professor. Eu acho que eu sempre procurei fazer isso, é um texto interessante. No quarto encontro, o estímulo emocional é um texto chamado Leitura, para criança também, dentro dessa lógica. Então, assim, ele tem sempre... eu vou mostrar depois um deles, né? Foi que eu mandei para vocês. Ele tem um estímulo emocional, depois tem um trabalho com vocabulário, né? E é um pouco isso que a gente vai tentar fazer no nível de vocês, tá? E depois tem esse texto Ler, do Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, que faleceu já, né? E que é um texto que se chama, é um livro que se chama Ler e Escrever, e nessa parte ele fala da sua experiência com a leitura, na casa dele, quando ele começou a ler, eu acho bem bacana também. No dia 5, o estímulo emocional é a resposta certa, a leitura é um outro texto meu, também certo, errado em postura, é um texto já mais acadêmico. Depois a gente tem... Aí depois daqui, a partir do quinto encontro, a partir do sexto encontro, os nossos textos vão ser mais, digamos assim, voltados para a questão acadêmica, tá? Então a gente vai se soltando aos pouquinhos, né? E no dia 6 a gente vai ter um texto chamado Escrevendo uma Resenha, que é o estímulo emocional. A gente vai ler resenhas e resumos de verdade, isso é muito importante, porque na universidade vocês são convidados não, né? Vocês são obrigados a fazer resenhas e resumos, e vocês nunca viram uma resenha e um resumo, né? Então, o que eu faço? Eu pego resenhas e resumos de revistas acadêmicas para vocês verem como são as regras desse gênero, né? E a gente vai trabalhar
essa lógica aí que é de filósofo da linguagem, Mikhail Bakhtin, russo, né? E ele tem uma ideia muito simples, na verdade, mas muito interessante. Acho que é interessante até porque é simples, né? Ele diz o seguinte: ele chama gêneros discursivos, né? Que são formas que adquirem regras, se estabilizam, formas de falar que se estabilizam. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu digo assim para vocês, então, estava no avião um americano, um brasileiro e um português. Aí o avião começou a entrar numa turbulência. Que gênero é esse? Vocês reconhecem? Não, não conhecem piada de português. Clássica. Estavam no avião, um americano. Vocês não fazem mais piada muito, né? Antigamente, você sabe que isso é uma prática que eu acho que está em desuso? Quer ver outra que eu vou falar antiga, que vocês também não devem conhecer. Não, vou falar uma que vocês conhecem bem, que é assim. É, e na compra desta panela, você ainda ganha mais esta leiteira e mais essa coleção de facas. E agora, aqui na minha mão. Vocês conhecem isso? Ah, conhecem sim, Lourenço. Nunca ouviu uma coisa desse tipo? Aonde? Supermercado? Pode ser supermercado ou essas coisas de shopping que vende na televisão, né? Comprando, não sei o quê, a promoção agora, aqui. Enfim, são regras que a gente tem. Por exemplo, na minha época tinha secretária eletrônica, não sei se vocês conheceram. Na Kombi que passa na minha casa, por exemplo, o moço da Kombi fala assim: é, geladeira velha, fogão velho, Essa da geladeira velha é boa. marido velho, criança velha, casamento velho, né? É Aí, o carro do ovo passando na sua rua. carro de ovo. Então, você escuta, você conhece. Se você é tão interessante que, por você conhecer a regra, você pode até fazer uma paródia, você pode brincar com aquilo usando a mesma regra e brincando, que é uma coisa que os humoristas fazem muito, né? Por exemplo, eu posso dizer assim, é, então, aqui queremos dizer que nosso programa de governo será baseado será todo focado na terceira idade, na quarta idade. Na verdade, a quarta idade é muito importante e tal. Isso aí é o quê? É um discurso de campanha eleitoral, né? Aí, por exemplo, o grupo Porta dos Fundos, vocês já viram, né? Porta dos Fundos, conhecem? Porta dos Fundos vai pegar as regras do discurso de campanha eleitoral e vai fazer uma piada com aquilo, né? Aquilo não é verdadeiro que eles fazem. Mas quando você escuta, você reconhece que é uma campanha eleitoral. Por quê? Porque você já introjetou as regras do discurso, do gênero discursivo, campanha política. Vocês seriam capazes de dar algum outro exemplo do cotidiano de vocês? Vou dar mais um, olha, se eu falo assim, Lourenço Evangelista, vem aqui agora, Lourenço. Conhece Minha esse, mãe? conhece esse gênero discursivo? Como é que é o nome desse gênero discursivo? No geral, Não não é minha sei. mãe, toda mãe faz isso. Briga de mãe, né? Vocês repararam que a mãe do Lourenço pode chamar ele de Lô, por exemplo, quando ele está feliz com ele. Como é que é seu apelido quando ela está feliz com você? Lore. Loren. Loren! Loren! Vamos fazer uma pipoquinha, Loren? Isso é a mãe, isso aí já é um outro gênero discursivo. É a mãe querendo abusar do filho. Loren! Ela fala assim, né? Agora, para reclamar, ela vai falar: Lourenço Evangelista, agora aqui, na sala. Pronto, você já sabe que vai vir bronca, né? Alguma coisa que o Lourenço fez errado, tá? Então, tem esses gêneros que a gente briga de mãe, briga de pai. O que mais que vocês conhecem? Piada? Vocês não brincam mais de piada, não, né? Brincam.
Não, que coisa chata, gente. É uma coisa que ficou velharia já. Ou desculpe, piada. A gente tinha tanta piada. Piada, porque agora não pode fazer as piadas, né? Porque era piada de português, piada de gay, piada de não sei o que, não pode mais, por isso. Acabaram as piadas. A piada é o lugar do bullying, né? Oficial, não pode mais. Aí todo português era burro também, sacanagem, né? Mas vamos ver, lembra mais algum aí? Que é padrão, sabe? Aquele discurso padrão, assim, você escuta, você já sabe o que que é. Cantada. Como é que é? Oi, Lourenço, você vem sempre aqui? Você está sempre aqui? É seu primeiro dia aqui na UF? Nossa, você é tão bonitinho, Lourenço. Oi, Suzana. O que você vai fazer depois da faculdade? Quer uma carona? Então, assim, gênero discursivo é essa ideia, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar as resenhas reais, vocês não conhecem elas, porque vocês não conhecem muito ainda a vida acadêmica, vocês não conhecem uma revista científica, né? Vou apresentar para vocês as revistas científicas e o que acontece na revista científica? Ela tem vários artigos científicos e muitas delas, no finalzinho, tem uma seção de resenhas, onde se fazem resenhas, por exemplo, de livros recém-lançados. Né? Para que serve a resenha? Qual é a função? Cada gênero discursivo tem uma função social. Né? A função social da bronca, a gente sabe qual é, a função social da campanha política, a gente sabe qual é, né? E a função da resenha é chamar atenção para uma publicação recente no mundo acadêmico e convidar as pessoas a lerem a obra inteira, né? Então, a pessoa lê o livro e faz em 3 páginas, não pode ser mais do que 3, tá certo? Claro, porque senão não tem sentido, né? E, e aí estimula as pessoas a lerem, ou não, ou dizem, olha, esse livro não vale a pena, ele promete isso e aquilo, mas na verdade está super mal escrito, está desatualizado, a bibliografia está horrível, né? Poderia ser também uma resenha negativa, tá? Então, a gente vai começar a entender o que são resenhas, o que são resumos, quais são as regras desses gêneros discursivos acadêmicos, tá? No 7º encontro, a gente vai trabalhar essa situação da leitura e a biblioteca possível. É outro texto do Alberto Mussa, tá? Que é uma coisa que eu acho que é importante vocês que estão começando a vida acadêmica, né? Que é organizar a sua biblioteca digital. Mas, enfim, essa coisa que a Ana Carolina falou é fundamental. Vocês têm que ter uma organização dos textos, né? Vocês ainda estão no primeiro período, mas vocês vão ver que vocês vão ter uma carga de leitura muito grande e vocês têm que se organizar. E mais do que se organizar, vocês vão ter que, muitas vezes, conquistar um espaço e um tempo de leitura na casa de vocês, né? Se vocês moram numa república, se vocês moram com os pais e tem uma avó, e tem um avô que tem Alzheimer e que fala um monte de bobagem e invade a sala de repente enquanto você está estudando, ou tem um irmão mais novo que é sem noção, entendeu? Que é criança e que fica toda hora te puxando, querendo brincar com você, rabiscar seus textos. Tem várias situações. Eu tenho um pai e a mãe que vivem brigando. A família é tudo assim, né? Não sei a família de vocês, pode ser família de margarina, mas em geral, família é aquele ambiente complexo, carregado, né? Assim, difícil da gente dizer, gente, estou estudando, sabe? Não me perturbem, né? É fácil para vocês estudar dentro de casa? Sorte, sorte, Lourenço, tem muita sorte mesmo. Mas você reconhece que não é sempre fácil, né? Tem situações que não são fáceis. Então, a gente tem que ter um lugarzinho. Às vezes vai ser o banheiro, entendeu? Mas você bota uma plaquinha do lado de fora, não me incomodem, porque eu estou lendo. Né? Porque ler é um troço antissocial. Já repararam isso? É totalmente antissocial. A menos que a gente leia junto. Também é possível ler coletivamente, né? Mas normalmente a gente lê sozinho. Então, a gente vai falar sobre isso.
No oitavo encontro, a gente vai falar sobre o pensamento científico, né, as regras do pensamento científico. Para a vida acadêmica é muito importante isso, a ideia da hipótese, de ter uma tese, como é que você, de você ter uma metodologia para testar aquela sua hipótese, né? Regras básicas assim, do pensamento científico. E vão ler um texto que eu também escrevi para os meus alunos, é, estudantes universitários, que se chama Escrevendo um Artigo Científico, que também é bem legal, que apresenta as regras desse gênero. E vocês vão identificar em todo o artigo científico que vocês lerem, vocês vão identificar isso. Tem sempre um resumo, tem as palavras-chave, tem uma introdução, tem uma justificativa, tem os objetivos, objetivo geral, objetivos específicos, né? No nono encontro, a gente vai fazer uma brincadeira que se chama o jogo do dicionário. Eu não sei se vocês já brincaram dessa brincadeira, já jogaram esse jogo. É um jogo que foi proposto no livro Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar, que é um escritor argentino. Eu variei bastante, assim, ó, tem escritor argentino, brasileiro, francês, tem muita coisa diferente, vários gêneros diferentes, tá? E esse jogo é muito legal. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar um dicionário, não sei como é que a gente vai fazer isso online, mas a gente vai se virar. E aí eu pego uma palavra qualquer, tá? É, uma palavra, por exemplo, eu vou pegar, abrir o dicionário assim, ó. Eu não posso pegar o dicionário agora porque está embaixo do laptop, ele está servindo de apoio para o laptop. Mas a gente vai pegar uma palavra e eu vou anotar o verbete certinho dessa palavra. Os outros participantes vão inventar um verbete. Já brincaram disso? Não? É muito legal. Porque o que acontece? Você tem que aprender as regras do verbete do dicionário, né? Então, no verbete do dicionário, normalmente se fala assim, substantivo masculino, né? Por exemplo, a etimologia vem do Iorubá, por exemplo, Urumbuca, sei lá, uma coisa assim que a gente inventa, né? Aí esta palavra vem do antigo Iorubá, que significa mandinga, não sei das quantas, não sei o que lá, e deu origem a outra palavra. Você inventa um caô qualquer. Só que esse caô que você vai inventar tem que ter cara de dicionário de verdade, né? Depois a gente vai votar, vai ler todas as versões e a gente vai votar. Ganha o jogo, ganha mais ponto aquele que for mais votado. Então, o objetivo principal não é acertar o verbete correto. O objetivo principal é inventar um verbete que tenha cara de dicionário e que faça com que as pessoas acreditem que aquela é a resposta certa, entendeu? Você ganha se você apostar na resposta certa e você ganha muito mais se as pessoas votarem em você acreditando que o seu verbete é que era o correto. E é muito divertido, porque aí você inventa um monte de coisa para as palavras estranhas assim que a gente não sabe o que é, a gente inventa e vai aprendendo as regras do dicionário também. Depois, no décimo encontro, a gente vai trabalhar um textozinho que eu escrevi para criança, que chama Porquê, e a gente vai trabalhar pontuação, tá? A gente vai trabalhar pontuação nesse textinho da Maria Rosa Costa, que é um livro que deveria estar por aqui, mas não está, não vou pegar. É uma portuguesa, e a gente vai trabalhar um pouco da história da pontuação, né? Vocês sabiam que quando a escrita foi criada não existia pontuação? Vocês sabiam que não existia sequer espaço entre as palavras? Uau, né? Como é que as pessoas conseguiam ler, né? Então, esses pontos que ajudam a leitura, eles foram sendo criados ao longo da história da humanidade, né? E eles ajudam muito a gente na leitura, né? E quando a gente escreve, é importante a gente saber usar bem esses pontos para que o nosso texto seja lido com facilidade por outros leitores, tá?
E tem algumas regras de pontuação que a gente vai aprender também. No 11º encontro, a gente vai trabalhar um outro texto que eu fiz também para criança, que chama Parágrafo e Pontuação. É um texto que fala também que compara o texto com uma escola de samba, com um enredo, né? E vai trabalhando os parágrafos como se fossem alas de escola de samba. Né? Então, essa ideia de que você tem que fazer um abre-alas bonito, que é o primeiro parágrafo, né? Qual é a função de cada parágrafo, como é que a gente organiza, porque isso é uma coisa que muita gente não sabe fazer, né? Eu vejo nos textos acadêmicos, nos textos dos estudantes, né? Então, parece uma coisa meio aleatória. Eu me lembro que eu não sabia fazer parágrafo na escola, e um professor uma vez respondeu para mim assim: belo uso do parágrafo único na sua redação. Aí eu fiquei assim, gente, eu não tinha feito parágrafo nenhum. E ele achou que era intencional, que era um estilo, sabe, assim, que eu estava fazendo uma coisa estética, mas na verdade não era só um parágrafo mesmo, porque eu não sabia fazer parágrafo. Aí depois fui aprendendo a fazer parágrafo e tal. No 12º encontro, a gente tem um exercício com coesão textual. Tá? Exercícios de coesão textual, o estímulo emocional é um textinho chamado Costurando Ideias, e aí a gente vai ter vários exercícios que são basicamente orações simples, né? Então, por exemplo, eu tenho assim, exercício 1, estava chovendo torrencialmente, ponto. Lourenço e Suzana foram à praia, tá? Aí você tem que costurar essas duas orações que estão separadas num período composto. Vocês sabem fazer isso? Como é que a gente articula essas duas ideias? Primeira coisa, a gente tem que reconhecer qual é a natureza lógica que existe entre essas duas ideias. O que era esperado quando chove muito? É esperado o quê? Que as pessoas vão à praia? Não. Então, a gente diz que tem uma relação adversativa entre essas duas orações, não é isso? Então, que conectivo eu vou usar nesse caso? Vírgula, porém. Por exemplo, é uma opção, né? E se eu quisesse usar o apesar de, como é que você faria? Apesar de estar chovendo. Qual é a palavra que você usou? Torrencialmente. Torrencialmente, Lorenzo e Suzana foram à praia. Exatamente. Por exemplo, esse exemplo é fácil. Né? Podem ter uns mais complicados, com mais de 2 orações, com 3 orações, né? E aí a gente tem que identificar qual é o conectivo que a gente tem que usar. É um exercício bem legal, assim, vocês podem fazer bastante, vou dar bastante exercício desse para vocês. Depois a gente tem um texto chamado Minha Irmã é Diferente, e aí a gente vai fazer exercícios práticos, é um texto escrito para criança também sobre pessoas com necessidades especiais. Depois a gente tem Quando Meus Pais Brigam, também é um texto meu. Humanos Também Podem Voar, também é um texto meu. Esses últimos 3 textos aqui são textos que vão ter uma redação para vocês fazerem. Tá? Em cada um dos 3, uma produção bem literária mesmo. Tá? Então, assim, essa é a ideia geral. Semana que vem, para segunda-feira, prometo, como é que a gente vai contar a avaliação. Tá? Eu acho que o ideal seria vocês fazerem uma resenha de algum dos textos que a gente vai selecionar. Então, eu pensei que a gente pode avaliar 3 avaliações, né? A produção de uma resenha, a produção de exercícios, por exemplo, de conexão, né? De coesão textual, e um texto literário, por exemplo, né? Que pode ser um desses 3 aqui. Então, gente, olha só, para a gente começar o esquenta aqui, eu queria mostrar para vocês um texto do primeiro dia de aula, tá? Que vocês já podem, por exemplo, fazer o exercício.
Assim, quanto mais exercícios vocês fizerem, qual é a minha proposta? Vocês vão escrevendo, tá? Todo dia vai ter uma produção de redação, todo dia de aula, tá? 3 dessas vão valer nota, tá? Mas vocês podem fazer todas se quiserem. Eu dou força, quanto mais vocês quiserem aproveitar, é ótimo, porque eu vou corrigir todos os trabalhos e vou retornar para vocês reescreverem. É uma coisa muito importante a gente reescrever. A gente só aprende a escrever reescrevendo, tá? Então, seguindo a ordem dessa proposta desse livro, né, o Criatividade, do Samir Puri, que foi um professor da USP, já faleceu, né, e tem um problema para publicar isso, porque eu teria que ter autorização da família dele, porque realmente eu copio a lógica dele do livro, só faço unidades diferentes, né? Então, vamos lá. Estímulo emocional. Primeiro dia de aula, redação do Gil. Aí o Gil é esse menininho aqui, eu entendi. A redação, a proposta de redação da professora, uma professora imaginária, que seria como é minha dupla, descrição. Tá? Então, a minha dupla gosta muito de conversar e é bem popular. Eu diria que é uma moça muito sapeca. Tem os olhos brilhantes e brejeiros, que me faz lembrar a Emília, da obra de Monteiro Lobato, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. No recreio, é quem comanda todas as brincadeiras. Não é nem um pouco tímida, está sempre provocando os colegas com piadinhas. E já percebi que é do tipo que não leva desaforo para casa. No final do dia, seu uniforme está todo sujo de terra misturado com suor. Ela joga futebol muito bem e gosta de fazer gol. Eu a acho muito bonita e simpática. Espero que a gente se dê bem e que ela me ensine a gostar de escrever, porque enquanto eu demoro um tempão para escrever poucas linhas, ela não para de escrever. Quem será? Quem será? Então, a ideia é a seguinte, é uma ideia, a gente imagina que uma professora poderia ter feito isso, né? Poderia ter feito uma brincadeira de adivinhar quem é a dupla, né? Então, você, sei lá, Lourenço, por exemplo, tem que descrever. Vocês não se conhecem ainda muito a ponto de descrever os colegas, conhecem? Não. Acho que é legal até como atividade para vocês se conhecerem, né? Então, a ideia é que cada um, a gente pode fazer um sorteio, mas a gente vai ter que fazer pelo WhatsApp, né? Tipo, amigo oculto, assim. Sabe essa brincadeira do amigo oculto? Aí você tem que descrever o amigo. Vamos fazer isso? Muito bem. Quem será? Quem será? Exploração do vocabulário. Então, isso aqui é o que eu fiz a vida inteira com os meus alunos, tá? Tinha um estímulo emocional, aí o que eu faço? E o que eu vou fazer com vocês que são adultos? A mesma coisa. Exploração do vocabulário. Quem sabe o que significa brejeiro? Vocês sabem? Não? Então, olha só, eu já peguei aqui de vocês o quê? 2 estratégias, né, que um bom leitor utiliza quando lê um texto. Isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes falam para a gente, eu como professora, meus alunos, a gente lia, eles falam assim, então, professora, vamos pegar o dicionário? Eu falei, não, não vamos pegar o dicionário. Aí eles, não, mas a minha outra professora dizia que a gente só aprendia vocabulário pegando o dicionário. Antes de pegar o dicionário, se a gente está pegando o dicionário direto, a gente não lê nada, entendeu? Fica um inferno. Então, o que a gente faz? A gente usa algumas estratégias. Vocês lançaram mão de 2 estratégias, Lucas e Suzana, né? Estratégia número 1, foi a estratégia do Lucas, depois repetida pela Suzana, que é a derivação de palavras, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, gozado vem de gozar, né? Amarelado vem de amarelo. Então, uma pessoa com sorriso amarelado é um sorriso amarelo, né? Porque é uma palavra derivada da outra. Por derivação, a gente pode não conhecer a palavra derivada, mas conhecer a palavra original, né? O substantivo, no caso, a gente tem aqui um adjetivo brejeiro, né? E uma hipótese que era possível
era que fosse brejeiro, viesse de brejo, né? Brejo, a gente sabe que é um lugar úmido, né? Que tem muita água, um brejo, né? Mas, poxa, uma pessoa brejeira, porque aqui ele diz, olha, mas aí a Suzana dá uma outra ideia. Ela dá a ideia do quê? Pelo contexto. Isso é uma coisa muito boa, né? Então, vamos ver se funcionava. Olha, olha, tem uns olhos brilhantes e brejeiros. Então, esse brejeiros se refere aos olhos, não é isso? Enfim, queria rabiscar tudo. Mas, enfim, a palavra brejeiros, brilhantes e brejeiros, são dois adjetivos para quê? Para olhos, não é isso? Né? Então, os olhos brilhantes e molhados poderiam ser, que me faz lembrar a Emília da obra de Monteiro Lobato. Mas aí, pelo contexto, que é outra coisa que a gente, um leitor experiente faz, imagina se eu, leitora, a cada palavra desconhecida, eu vou ir para o dicionário. Não dá. Aí a sua leitura fica muito entrecortada toda hora, né? Você só vai em dicionário quando você não tem mais solução de intuir. Brejeiro, vamos ver o que é brejeiro exatamente. Peraí, deixa eu ver. Olha lá, brejeiros. A gente vai. Quem acha aí a palavra? E hoje em dia, no dicionário, é uma maravilha, né, no computador. Olha, pessoa que comete atos de libertino ou próprios de garoto. Ordinário, agaiatado, grosseiro, malicioso, né? Que tem a ver com isso que a Suzana falou, né? Tosco, malicioso, maroto, vadio, brincalhão, né? Uma coisa assim, brincalhona. Você já viu essa palavra passeando por aí em alguma letra de sambinha antigo, por exemplo? Não faz mal, tudo bem, mas pelo contexto, como você acha que são os olhos da dupla do Gil? Né? Aí a gente já explorou aqui. Isso é muito legal de fazer, né? Fazer com as crianças e a gente fazer com a gente mesmo, né? Com o texto que a gente for lendo, né? Qualquer texto, texto acadêmico, você vê ali, peraí, mas essa palavra do novo está aparecendo. O que será essa palavra? Tem essa curiosidade em relação às palavras, tá? Mas tem um samba antigo que tem a palavra brejeiro, que é assim, um samba muito famoso. Brasil, meu mulato e zaneiro, não, mulato e zaneiro, brejeiro. Tem música com brejeiro, bota aí, deixa eu ver. Quem acha a música com brejeiro? Ernesto Nazaré Brejeiro. É uma música, pense. É, Ernesto Nazaré, mas aí é uma música sem letra, que se chama Brejeiro, que é um chorinho muito gostoso. É uma brejeira. Deixa eu ver se tem algum samba. Eu me lembrei. Letra da música, letra de brejeiro. Ah, tem letra mesmo. Um capocinho, uma flauta, um violão, uma seresta embalando o coração, um trovoar, um lequê, tá. Não tem brejeiro. Mas é isso, a gente tentar lembrar de onde vem essa palavra, o que a gente pode lembrar dessa palavra e tal. Aí depois tem a terceira etapa do trabalho com texto, que é perdendo o medo da página em branco, né? Que o Samir chama de... Como é que ele chama aqui? Eu vou esquecer, com as páginas em branco. Fluência e desinibição do ato de escrever. Tá? Aqui, por exemplo, olha só que Luiz, olha, é o livro com a minha letra quando tinha 9 anos de idade. Olha que fofolete, o meu desenho, meio tosco, né? Aí ele fazia assim, por exemplo, quer ver?
aqui olha só o que ele propôs. Com os substantivos e adjetivos desta lista, forme verbos por meio do sufixo "a". Alguns precisarão também do prefixo "a". Então, por exemplo, doce, adoçar, liso, como é que seria? Para fazer um verbo. Alisar, Alisar, pesquisa, pesquisar. pesquisar, análise, analisar, e aí por aí vai. E a ideia, nessa parte do perdendo medo, que eu chamo perdendo medo da página em branco, a ideia é você fazer coisas rápido, né? Escrever de forma rápida, com fluência, perdendo o medo. Isso é muito importante para vocês aprenderem a escrever. Por isso que eu acho que a coisa do diário é muito importante. Né? Ter uma escrita que ninguém vai corrigir, ninguém vai olhar. Isso é muito importante para vocês ir ganhando fluência. Tá? Aí, qual é a proposta? Observe os olhos dos colegas e procure palavras que ajudem a mostrar a diferença entre uns e outros. Uns são brilhantes, outros podem ser brejeiros. E o que mais? 10 minutos para anotar o máximo de palavras dessas palavras que servem para qualificar os olhos dos outros. Vamos brincar disso agora? Quem quer? Vamos? A gente conta, eu também vou brincar. A gente vai fazer o seguinte. Adjetivo para olhos. Né? A gente já tem olhos... Vou pegar um papel aqui. A gente já tem olhos brilhantes, olhos brejeiros. O que mais que os olhos podem ser? Vamos dar 5 minutos, é muito, hein? Tem que ser rápido. Quando eu falar já, e depois a gente lê. Cada um lê. Espera aí, deixa eu ver. Vou botar o cronômetro. Vamos botar temporizador. 5 minutos é demais. 3 minutos, tá bom, gente? 3 minutos dá para... Não, 3 minutos é muito. 1 minuto, tá? 1 minuto. 1 minuto. A graça é escrever sem pensar. Escrever qualquer coisa, tá? Vamos lá. 1 minuto. 1, 2, 3 e já. Eu botei olhos acolhedores, olhos inquisidores também, né? Olhos invasivos, né? Enfim, por aí vai, tá? Vamos continuar o exercício da descrição. Na hora do recreio, descreva tudo o que pode observar. Faça anotações breves. Ande pelo pátio observando e, quando encontrar algo que lhe desperte interesse, arranje um lugarzinho para se acomodar e simplesmente descreva o que vê. Vocês podem fazer isso essa semana na UF, tá? Em algum momento, vai para a tenda, vai para o recreio, acha um ponto de observação, né? E fica quietinho lá, olhando. Sabe aqueles pintores que ficam nos pátios, assim, pintando paisagens? A mesma ideia, só que com escrita, entendeu? Você vai descrever o que você vê. É um exercício bem legal também de escrever. Aí depois tem a reescrita. Quando o colega lê o seu texto, você reparou que aí a gente pode fazer o colega ler o texto. Tem coisa que a gente não vai conseguir fazer aqui, mas tudo bem. Você reparou que em algumas partes os demais tiveram dificuldade de compreender o que você queria dizer? No que pode melhorar? Reescreva, né? Então, a gente vai sempre aprender a reescrever. Toda escrita ela pode melhorar. Não tem escrita que saia boa de primeira. Isso não existe. Simplesmente não existe, tá? Aí, a dupla do Gil foi a Josi. Eu vou botar agora para vocês aqui a Josi. Josi, cadê você? Ah, a Josi está aqui. Peraí, deixa eu fazer aqui. A Josi é o par do Gil, né? Aí vocês estão vendo que escrever é uma coisa... Tem essa coisa de ficção também, né? Da gente inventar, da gente ser criativo. Tanto é que o livro do Samir se chamava Criação, Criatividade. Criatividade, o nome do livro. Criatividade. Então, vamos ver a Josi. A Josi é essa menininha aqui, olha. Eu adoro esse sticker, tá?
vocês talvez conheçam no WhatsApp. Eu amo. É a minha marca registrada esse sticker, porque quando eu era pequena eu adorava, era bem moleca e adorava estilingue. Eu acho ela muito engraçada. Como é minha dupla? O que agora a gente vai ver? A gente vai ver a redação da Josilene, tá? Da Josi, falando de quem? Do Gil. Vocês viram que o Gil comentou que ela escrevia muito, né? Que enquanto ele escreveu pouquinho, o Gil, né? Vamos ver a escrita da Josilene. Como é minha dupla? Descrição. Ele é um pouco alto, tem cabelo preto e curto, usa óculos quadrados e tem um uniforme todo novinho. Ele usa um boné. Meu colega gosta muito de estudar, não faz zoeira na aula e pede sempre por favor e obrigada. Na hora do recreio, ele prefere ir para a biblioteca. E eu sei bem por quê. É que ele não gosta muito de correr, mas tudo bem. A tia disse que temos muito que aprender um com o outro. Eu gosto mais de escrever e ele gosta mais de ler. Também posso ensinar ele, né? Tá errado. Também posso ensinar ele. É uma criança escrevendo, tá, gente? Também posso ensiná-lo, né? Ensinar-lhe as brincadeiras daqui. Eu não contei uma coisa sobre minha dupla. Ele morava em Belém do Pará até antes da pandemia. Seus pais trabalhavam numa coisa que eu não entendi muito bem, mas agora estão trabalhando num outro museu, só que aqui no Rio de Janeiro. Então, o meu colega não conhece as brincadeiras daqui. É um pouco estranho. Ele chama as brincadeiras de outros nomes. Um exemplo, ele chama pega-pega de pira. Já ouviram isso? Alguém conhece? Em Belém do Pará não se chama a brincadeira de pega-pega, né? Chama de pira. Mas acho que vamos ser bons amigos e trabalhar bem juntos. Hoje foi o primeiro dia de aula para todo mundo, mas para a minha dupla foi o primeiro dia na escola. Essa é minha dupla e eu não prometo nada para quem adivinhar, porque está muito moleza. Ela é muito brejeira mesmo, essa menina, né? Bem sapeta. Aí depois tem umas coisinhas aqui e ela continua escrevendo. Eu não estou gostando nadinha dessa aula, na dica de nada mesmo. A prof separou a gente em duplas e me colocou para trabalhar com o tal de Gilberto, que acabou de chegar na escola. Eu só digo uma coisa, ele é muito chato. Também não gostei da prof nova. Eu estava louca para acabar essa droga de pandemia e reencontrar meus amigos, mas nada feito. Os pais da Mari, minha melhor amiga, foram demitidos e voltaram para o Rio Bonito, onde moram os avós da Mari. Muito chato. E a Martinha e o Paulinho foram para outra turma. Que droga. Com quem eu vou fazer petardo no banheiro? Também não gostei de logo no primeiro dia ter que fazer redação. Essa nova prof também manda a gente ler em voz alta e eu fico toda nervosa e todo mundo riu porque eu erro muito. Mas o mais irritante de tudo foi ter que sentar do lado do tal Gilberto. Ele é um puxa-saco da prof. Um nerd. Disse que leu 4 livros durante a quarentena. Duvido. Ele também é muito estranho. Fala que nem um adulto. Dá para notar que a prof também puxa o saco dele. Na hora do recreio, ele foi perguntar onde era a biblioteca. Mó pela saco. Depois a prof disse para a gente colocar ele no time do queimado e a gente perdeu, claro. E foi por causa dele. Ele não sabe nem correr, só gosta de ler. Esta prof manda a gente fazer rascunho, ler e passar a limpo. Que saco! Para que isso? Eu já acabei meu dever há muito tempo e estou aqui escrevendo para mim mesma. Isso foi só para desabafar. Imagine entregar essa redação. Eu sei direitinho o que ela quer. Qual é a resposta certa? 3 pontinhos. Alguma palavra que você não conhece na redação da Josi? E no seu rascunho? Você notou que a Josi usa muitas gírias para se expressar? Você conhece o significado de todas elas? Será que na sua turma tem nomes diferentes dependendo da região do Brasil para as mesmas brincadeiras? Será que as brincadeiras são diferentes também? O que você acha que a Josi quer dizer com a resposta certa? O que vocês acham? Isso foi só para desabafar. Imagina entregar essa redação. Eu sei direitinho o que ela quer. Qual é a resposta certa? O que vocês acham? Então, aí, perdendo o medo da página em branco.
Hoje também é seu primeiro dia de aula. E agora você tem 10 minutos para escrever todas as palavras que estão pela sala sem serem ditas. Isto mesmo, no silêncio, as palavras também existem. Só ainda não foram escritas. Concordam comigo? O que você acha? Eu estou vendo aqui borracha, cortador de unha, régua, pedrinha, vidro azul. Está tudo aí, só não foram ditas, né, escritas. Escreva tudo que vê e sente com palavras soltas. Não se preocupe com nada. Ninguém vai ler o que você escrever. É que nem o rascunho da Josi. Não pense em escrever a resposta certa. Só observe e descreva. Vamos brincar disso agora? 1 minuto de novo, hein? Pronto, vale qualquer coisa. Você está vendo. Acabou. Enfim, acabou. Isso aí é para a gente ir vendo como é que a gente vai fazendo mais coisas desse tipo. Todo dia a gente vai fazer um pouco de brincadeiras assim. Isso daí, gente, serve para vocês irem perdendo o medo da página em branco mesmo, entendeu? Porque dá muito medo a página em branco, né? Então, são exercícios para dar uma, sabe, uma relaxada, essa coisa assim, dá uma relaxada, e vai escrevendo sem apagar. Não pode usar borracha, Lourenço, está usando borracha. Não? Ah, então tá bom. Porque a ideia é escrever rápido, tá? Com fluência, ganhar fluência, e a gente pode fazer mais isso, assim, hoje só estou explicando mais ou menos como é que a gente vai trabalhar, tá? Produção de texto. Agora sim, vamos escrever de verdade. Vamos fazer o que a professora da Josi propôs a seus alunos. Escolha um colega da turma e o descreva sem dar muita pista. Depois, vamos ver quem vai adivinhar quem você descreveu. Lembre-se que seu texto será lido por outro colega. Isso é muito importante. Eu queria que a gente também arrumasse um jeito de escrever textos e dar para um outro colega, a gente pode mandar pelo WhatsApp, ou qualquer lugar, né? Para o outro colega ler. Por que isso é importante? Por quê? Porque se a gente mesmo lê o texto que a gente escreveu, a gente sabe que a gente conhece a pontuação que a gente quer dar para o texto, né? Só que a gente tem que fazer marcas gráficas para qualquer pessoa ser capaz de ler o nosso texto, e não só a gente mesmo. Concordam? Porque se a gente mesmo lê, a gente vai fazer a pontuação direito. Mas será que uma outra pessoa que não conhece o nosso texto, não conhece as nossas intenções, as nossas intenções musicais, praticamente, né? De tempo, de métrica, será que outra pessoa seria capaz de ler o nosso texto e dar a entonação que a gente gostaria que a gente percebe o que precisa ser melhorado nesse texto. Tá? Então, a gente vai fazer esse exercício também. Isso aqui, gente, eu fazia com criança de 9 anos de idade. Era muito divertido. Uns liam os textos dos outros, aí depois uns começavam a dizer, não, tem que botar uma vírgula aqui, caramba, você não tem vírgula nenhuma, o parágrafo está todo errado. Aí eles começaram a melhorar e assim, é isso, um vai ajudando o outro. Tá? Então, a produção de texto dessa semana pode ser essa, tentar descrever um colega, né? Acho que vocês podem tentar fazer isso. Esse lance do sorteio vai ser muito complicado. Escolhe alguém e faz, né? Ou vocês podem fazer um outro, tá? O lugar que quiser, tá no trabalho, tem um bar, em frente, bar é ótimo para fazer descrição. Imagina que você é um pintor com palavras, entendeu? Você vai descrever uma cena, qualquer cena, pode ser na família, o café da manhã na família, olha que cena legal, né? Também pode descrever. Você pode descrever os vizinhos, pode descrever, pode brincar de janela indiscreta. Como é que é janela indiscreta? A gente olha o vizinho pela janela dele, e fala tudo que a gente está vendo na casa do vizinho. Quem nunca brincou disso? Todo mundo já fez isso alguma vez. Não escreveu, né? Mas ficou tudo na cabeça aqui. Mas aí a gente agora vai escrever.
né? Vai escrever. Eu adorava fazer isso quando era pequena. Eu morava numa casa até os 5 anos de idade, numa vila. E aí depois eu me mudei para um edifício de apartamentos, era assim que a gente chamava antigamente. E do meu apartamento, eu via muito próximo o outro apartamento que estava de frente com o nosso, né? E era um monte de janelinha. Eu nunca tinha visto tantas famílias em toda a minha vida. E eu achava muito engraçado ficar olhando as famílias alheias, né? Porque tinha gente que brigava, tinha gente que comia junto, tinha gente que ria, tinha um cara com barrigão, tem várias coisas. É muito divertido ficar ouvindo a vida dos outros, né? Então, a gente vai tentar olhar e descrever, fazer um texto descritivo de tudo que a gente vê. Esse vai ser o exercício, então. Por último, eu queria que a gente lesse, deixa eu ver se eu consigo, trajetórias de leitura. Isso daqui, pronto, consegui. Esse negócio do Academia Pompidou é muito legal. É só isso mesmo, Academia Pompidou. Vocês não vão se virar. Vocês botam assim, Academia Pompidou, aí vocês vão achar os textos dos professores de vocês, que eles escrevem. É muito legal, tá? Aí tem vários textinhos, textos acadêmicos, né, que eu publico, que a gente publica, que os professores publicam coisas. E aí as pessoas colocam, é tipo o Facebook acadêmico, sabe? A gente bota aí e ganha biscoito, às vezes, às vezes não, mas, enfim, aí eu fiz essa. Aí esse livro de RPG está lá disponível, você baixa ele inteirinho. Eu escaneei ele todinho e botei lá, da editora Devir. Então, aqui, a pergunta basicamente era: como é que foi a sua trajetória como leitor? Como é que você começou a gostar de ler e tal? Aí eu entrevistei mestres de RPG, entrevistei também estudantes de pedagogia. Tá? Então, por exemplo, comecei com livro de colégio. Eu não gostava de ler. Coleção Vagalume. Eu tenho ódio de tudo isso, tenho raiva. Mas, por exemplo, nunca li Pequeno Príncipe, Monteiro Lobato, nada. Agora que eu descobri o livro infantil, que eu peguei o texto original de Peter Pan e vi como é maravilhoso. Carlos Flávio, 20 anos. Quem quer ler outro aí para mim? Na minha casa tinha algumas tias professoras e elas tinham o costume de, em todos os aniversários, dar coleção de livros. A primeira que eu ganhei foi Monteiro Lobato. Era uma coleção de 12 livros de Monteiro Lobato. Eu adorava ler aquilo. Eu devia ter uns 7, 8 anos. Daí a minha mãe me deu as mais belas histórias da Bíblia, que eu li tudo também. E daí foi uma questão de busca pessoal. Mas eu acho que essa maior influência veio da parte das minhas tias, que eram professores e se preocupavam bastante e começaram a me dar esses livros infantis, já em 26 anos. É legal, né, a gente também lembrar, assim, se vocês quiserem também contar como é que foi a trajetória de vocês com a leitura, também podem fazer esse texto. Um livro infantil que eu gostei muito foi O Veludinho. Conhece? Na época, eu gostei bastante. Acho que foi quarta série. Foi a escola que recomendou que você lesse? Foi. Tem razão, a escola estimulou sim. Não me lembrava desse detalhe, faz tempo. Esses textos aqui eram um pouco. O que eu estava pesquisando era a questão do mediador de leitura, né? A maioria desses informantes aqui, dessas pessoas que eu entrevistei, eram mestres de RPG, eram pessoas que liam muito, né? E, ao mesmo tempo, eram pessoas de classe popular, que os pais não tinham muito hábito de leitura. Então, o que eu estava querendo entender era como é que eles, apesar de terem pais que não liam, né, como é que eles tinham aprendido a gostar de ler? Essa era a pergunta da minha pesquisa, né? Então, era engraçado porque a maioria começava sempre dizendo assim:
Ah, não sei, uma coisa minha mesmo. Tipo assim, eu nasci assim, sabe? Não aprendi com ninguém. Aí, aos pouquinhos, eles iam lembrando, iam vendo que tinha uma professora, tinha uma tia, a escola. Eu perguntava, e a escola ajudou alguma coisa? Normalmente, não, a escola não ajudou nada. Aí depois você ia perguntando, você ia vendo que saiu umas coisas, não, foi livrinho, mas foi na escola. Tem razão, foi a escola que mandou eu ler, entendeu? Então, a gente vê como mediação de leitura a escola, parentes próximos, a igreja, né, que tem um papel muito importante para formar leitores. Tá? Aí esse aqui responde, olha, a escola não, mas eu tive vários professores, principalmente uma professora de português, que era um doce de pessoa. Ela fazia questão de comprar um monte de livros para fazer testes de leitura. Depois era feita uma votação. Se a leitura fosse legal, o cara ia lá escolher um livro. Então ficava aquela disputa. A criança chegava em casa e lia o próprio livro de português, saía lendo até jornal para estimular a leitura, para aprender a ler direito, para ganhar o melhor livro, chegar lá e escolher. E ela sempre incentivava, ela sempre falava isso: você está ganhando livro, mas eu quero depois que você traga para ler aqui na sala. Eu vou escolher aleatoriamente uma página qualquer para você ler. Né? Então, são estratégias, né, para estimular as pessoas a lerem. Tá? Eu vou ler um pouquinho assim e depois eu vou parar já com esse. Então, eu separei esse, né? E o outro que eu separei é o de trajetórias de formação de escritor, que também vieram assim de trechos que não tem os nomes, mas tudo bem. Aí a gente vai vendo como é que uma pessoa vai se habituando a escrever. É interessante isso, porque às vezes a gente pensa que é uma questão de dom, né? Mas não é uma questão de dom, sabe? É uma questão da gente ter a sorte ou não de ter pessoas que estimulem a gente a ler ou a escrever. É incrível, a gente faz vestibular e quando passa, fica na maior alegria, achando que se a gente passou é porque sabe ler e escrever. Aí chega aqui, na universidade, né, e dizem que a gente não sabe nada. Isso aqui é estudante da PUC que passou para a PUC pelo vestibular, pelo pré-vestibular comunitário. Somos alunos de classe social popular. A maioria mora na Baixada. A gente vem das escolas públicas, a gente vem dessa realidade. A gente enfrentou um pré-vestibular, uma verdadeira maratona para conquistar o acesso à universidade. Hoje somos mais de 30% dos alunos e é preciso pensar como lidar com esta nova demanda. Isso daqui, gente, é relato do ano de 2002, 2003, assim. E é preciso pensar como lidar com essa nova demanda. Queremos superar limites e não as diferenças. Eu penso em fazer mestrado, mas eu preciso melhorar a minha redação. O filtro é a redação. Vocês concordam com isso, gente? Com certeza. Olha, para tudo, quando vocês forem disputar uma vaga de monitoria, uma vaga no grupo de pesquisa, uma bolsa de não sei o quê, os que são escolhidos são quem escreve melhor. Então, assim, a escrita no mundo que a gente vive é indispensável, não tem como, tem que superar isso. E para ser professor, não tem como ser professor que não gosta de ler nem escrever. Tem que buscar outra profissão. Ou então correr atrás do prejuízo também, porque sempre consegue. Eu quero contar uma coisa para vocês. Eu já falei para vocês aqui, né, que quando eu comecei quando eu aprendi, né, a ler, escrever, eu não lia nada. Eu tinha maior bloqueio com a leitura. Eu custei muito a começar a ler. Não fui como o Lourenço, que lia, não tinha isso. E os meus pais me deram, logo de começo, assim, uns livros para eu ler que eram muito difíceis. Meu pai me deu o Robinson Crusoe para ler. Imagina, eu tinha, sei lá, 6 anos de idade. Louco, né? Eu acho, sei lá. Me davam uns livros assim, muito difíceis para ler e com uma linguagem antiga, sabe? Eu fiquei super estimulada, não gostava nada disso.
gostava de escrever por causa disso que eu falei para vocês, porque eu ficava muito sozinha em casa, então era uma maneira de eu me comunicar de alguma forma, sabe? Eu escrevia, não tinha com quem falar, eu ficava em casa com meu avô, que era aposentado, e que não falava nada, ele era uma múmia paralítica, não falava nada. Aí eu ficava sem saber o que fazer, ficava escrevendo no meu caderninho, né? E eu custei, eu estou falando isso para vocês, porque depois, quando eu entrei na escola, já no que a gente chamava ginásio, que é ensino fundamental 2, hoje a gente chama de ensino fundamental 2, eu me lembro assim, de eu chorar, porque eu descobri que eu não sabia ler, entendeu? Assim, como assim? A pessoa entra na escola e não sabe ler? Eu lia, mas eu lia tão mal, era tão difícil para eu ler, sabe? Eu tropeçava, né? Era um inferno. A minha mãe lia comigo, tinha que ler, eu tinha que ler livro escolar. Ela, ai meu Deus, aí chegou uma hora que ela falou assim: olha, André, eu não vou mais ler para você, você vai ter que se virar, você vai ter que aprender a ler de algum jeito, entendeu? Porque é difícil no começo, acho que eu tinha um pouco de dislexia também. Depois a minha filha, a gente descobriu que tem, eu também tenho. Aí eu falo isso para minha filha, ela fica furiosa, porque ela diz, então você superou a dislexia, você realmente é genial. Essas coisas de disputa de filha com mãe, né? Você sabe como é. Mas eu não sei o que aconteceu, porque eu era muito atrasada na leitura. Eu estou falando isso por quê? Porque a minha filha não acredita, mas eu espero que vocês acreditem. Eu superei as minhas dificuldades com a leitura. Como? Lendo, 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 e sofrendo. Hoje em dia eu já não sofro para ler, eu leio rapidão, né? Mas eu não lia rapidão, e eu lia e não entendia nada que eu lia, tá? E escrevia, e tinha muitos erros ortográficos, eu escrevia mal também. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Que tudo isso é construção, a gente vai aprimorando, mas a gente tem que exercitar, tá? Tudo a gente melhora. Então, o filtro é redação. Queremos que os professores não devolvam nossos trabalhos apenas com a nota 6, mas com comentários, que façam uma correção construtiva. Fica essa sugestão aos professores, que trabalhem mais a correção, coloquem mais observações nos textos. Isso aqui eu aprendi com essa menina, sabe? Eu passei a fazer sempre isso. Eu acho maravilhoso isso. E vocês devem cobrar que os professores façam isso. Para mim, há déficit, sim. Eu me expresso bem, mas não dou conta de escrever. Sempre tive pavor de escrever. Eu também sou péssima em escrever. Nunca estudei em escola parte. Tenho dificuldade máxima de escrever. Leio, mas não sei passar para o papel. Às vezes a gente fica horas na biblioteca só para entender uma palavrinha que o professor disse e que a gente teve vergonha de perguntar. Imagina escrever, tá? Então, que é isso, gente. Imagina na PUC, em 2000 e pouco, né, estudantes negras que moravam na Baixada Fluminense começaram a ter aula na PUC, que é uma universidade super elitista, né? Era isso que elas diziam, né? E aí elas chegavam e pensavam, caramba, aqui, olha, Andréia, e eu lá tenho tempo? Não sobra tempo para isso, não. Às vezes eu até penso, fico com vontade de escrever, mas não dá tempo. Amei a minha alfabetização, repeti 3 vezes a primeira série. Esse negócio de dizer que escrever tem que ser lúdico, pode ser lúdico depois, mas agora fica um castigo. Quando você era pequena, quando você começou a aprender, era sempre assim, como um castigo? Não tinha nada que você gostasse? Eu gostava muito de escrever pelas paredes. Ah, é? Na escola? Em casa. Me trancava no banheiro, escrevia na porta. Aprender a fazer meu nome era nas paredes, na porta do banheiro. E o que você escrevia? Nada. Era meu nome que aprendia na escola, né? Ia lá, escrevia na parede e na porta do banheiro. Na porta, sua mãe deixar, não deixava não, mas aí a gente se trancava lá dentro e escrevia, ué. Toda criança gosta, não sei por quê. Acho que é para todo mundo ficar vendo que você sabe escrever. Vocês já fizeram isso alguma vez? Escrever na porta? Gente, se eu fizesse isso, eu levava uma bronca, né? Você acha que a escola te ajudou a gostar de escrever?
dava um certo estímulo, sim. Eu me lembro de uma vez, quando estava na sexta série, eu tinha mudado de colégio. A professora pediu para a turma toda fazer uma redação sobre si mesmo. Eu escrevi uma poesia. Bem, foi a primeira poesia mesmo que eu escrevi. Foi bastante elogiada. A diretora chegou a falar que eu tinha ido lá para o DEC. Como é o nome que se dá? Esqueci o nome agora. Enfim, algo ligado a países pobres. Eu fiquei super empolgado, super feliz. E a partir daí eu comecei a escrever. Se bem que, como eu disse a princípio, eu não escrevia porque gostava. Eu me lembro de uma poesia bem triste. Eu escrevia como uma certa forma de escapismo, para expor o que eu sentia, porque eu não tinha muitos amigos. Aí depois acabei pegando gosto. Jane, eu também escrevia para isso, uma forma de escapismo. É uma forma também, né, da gente lidar com a escrita. Então, gente, acho que eu vou ficando por aqui.